Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo essa videoaula. Vamos lá para a resolução de mais um exercício. Questão número 36 desse processo seletivo do FG 2016. Uma questão bem tranquilinha, vamos lá ver o que ela fala. Quais são os compostos iônicos que podem ser obtidos por meio da reação entre um ácido e uma base? Ao misturar soluções de ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio, o sal formado é o... Então, o que o exercício está te falando aqui? Teve uma reação ácido-base, pegou ácido sulfúrico, reagiu com hidróxido de cálcio, formou um sal. Antes da gente partir para a reação específica, quero fazer uma revisão com vocês aqui sobre compostos iônicos. O composto iônico, que é a primeira coisa que o exercício referencia, é o composto formado por íons. Mas o que são íons? Íons é nada mais, nada menos que átomos carregados tanto positivamente, porque houve a perda de elétrons, como negativamente, porque houve o ganho de elétrons. Então você tem um átomo neutro. Se ele perdeu um elétron, ele virou um íon positivo. Se ele ganhou um elétron, ele virou um íon negativo. Nossa, mas se fica negativo, ganha, e se perde, fica positivo. É tão contrário, é tão diferente da matemática. Sim, é diferente, vou explicar para vocês. Um exemplo que nós temos de íon que é muito comum é o sódio, por exemplo. Sódio mais é um íon positivo e o cloro menos é um outro exemplo de íon negativo. Os nossos íons, então, como tem um positivo e tem um íon negativo, existe dois tipos. E qual o nome que damos a esses dois tipos? Aos íons positivos, nós damos o nome de cátion e aos íons negativos, damos o nome de ânion. Então, para facilitar nosso esqueminha, para a gente não esquecer aqui, ó, cátion positivo, ânion negativo. Segue a seta. Vamos seguir a seta agora e entender o que? Vamos imaginar hipoteticamente um elemento que é o nosso cátion X. Esse elemento X nosso vai ter uma carga 2+, e nós vamos ter ali um ânion. Esse ânion nosso vai ser um elemento Y e ele vai ter uma carga de 3-. Como já antecipei para vocês, esses dois números que se encontram na parte superior dos elementos que se tem, elemento X e elemento Y, são números que representam a carga dos íons. No caso do nosso cátion ali é um 2+, e do nosso ânion é 3-. Mas como posso fazer para poder interpretar esses números? O que significa o 2+ e o que significa o 3-? Para melhorar a visualização dessa compreensão, vou fazer o seguinte, vou fazer o uso de um exemplo. O meu exemplo aqui vai ser o átomo de lítio, no seu estado fundamental, aqui representado pela corzinha branca. O lítio, o seu número atômico é 3. Isso significa que ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Como há um equilíbrio de cargas onde a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, o resultado é um átomo no seu estado fundamental e neutro. No entanto, quando verificamos o cátion do lítio, no caso aqui lítio mais, percebemos que temos 3 prótons e 2 elétrons. O mais lá em cima significa que há um próton a mais que o número de elétrons. No caso, 2 elétrons, 3 prótons. E houve aí, portanto, a perda de um elétron. Quando olhamos o lítio menos, temos 3 prótons e 4 elétrons, portanto, houve um ganho de elétron e há um elétron a mais. Então, o sinal negativo representa esse elétron. Agora, olhem comigo aqui o macetinho. Voltem aqui no exemplo x e y. Veja, se eu pegar ali o número do cátion e pegar a carga ali do ânion e colocar cruzado, eu consigo construir a fórmula iônica do meu composto. Agora, ao contrário
do que vimos ali no número que representa a carga dos íons, os índices aqui embaixo, ele vai indicar para vocês a quantidade de espécies que tem na fórmula iônica. Por exemplo, se temos ali X3, quer dizer que vamos ter 3 átomos X, ou 3 íons X, ou 3 cátions X, certo? E, por outro lado, teremos 2Y. Fundindo as duas informações agora e substituindo o elemento por sua carga, temos 3 espécies 2+, 2 espécies 3-, resultando numa somatória de 6 cargas positivas e 6 cargas negativas. Esse resultado, por fim, mostra para a gente a neutralidade final do composto iônico resultante da interação do íon X com o íon Y. Agora vamos para a nossa questão em si. Durante a resolução do exercício, uma dúvida que pode surgir é quanto à elaboração da fórmula iônica do ácido sulfúrico. Você pode ficar na dúvida se é H2SO4 ou H2SO3. Uma sugestão é analisar as alternativas da questão, que talvez ali você encontre uma pista que possa lhe ajudar. No caso, a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. O hidrogênio está fazendo o papel de cátion nessa fórmula, enquanto o enxofre junto com o oxigênio forma o ânion sulfato. Perceba que temos ali pela nossa fórmula 2 cátions H+, e 1 ânion sulfato. Vejam que essa informação eu tirei ali dos índices, que ao mesmo tempo que me indicam a quantidade de espécies, me fornece a carga de cada uma delas. Agora nós vamos falar sobre o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, a sua fórmula iônica é CaOH2, onde o Ca é o cálcio que está fazendo ali o papel de cátion, enquanto a hidroxila OH está fazendo o papel de ânion. Vou separar aqui a fórmula para a gente poder visualizar. Você vê ali Ca2+, OH-, duas espécies. Essa é a informação que obtemos ali da fórmula iônica. Vou apontar agora, mas deixar a discussão para um segundo momento, sobre a relação entre o grupo da tabela periódica e a carga dos elementos de cada um desses grupos. Há uma relação aí. O exemplo do cálcio pertence ao grupo 2, antigamente conhecido como 2A, e a carga dele é justamente 2+. Então, nossa reação, temos um ácido reagindo com a base, vamos ter como produto a água e um sal. Aqui temos então o ácido sulfúrico, a nossa base é o hidróxido de cálcio, temos a água ali formada e o sal é CaSO4, sulfato de cálcio. Esse sal é justamente a resposta que nossa questão está querendo. Mas mais um detalhe antes de você ir embora de ver. Perceba que em cada um deles, onde que está nosso cátion e onde que está nosso ânion. Veja que o cátion do ácido, ele se liga ao ânion da base, enquanto o cátion da base se liga ao ânion do ácido, e o sal formado, na verdade, é o resultado de uma dupla troca entre o ácido e a base. Ou seja, o cátion do sal é o cátion do ácido, o ânion do sal é o ânion da base. Perceba que a carga do nosso cálcio é 2+ e do sulfato é 2-. A fórmula seria Ca2SO4, 2. Como os dois índices são iguais, você corta e o resultado é nosso sal.